Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você Números, capítulo 21, a partir do versículo de número 4. Então diz assim: a serpente de bronze. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Então, o que nós entendemos aqui? Nós podemos ver que o povo, eles tinham uma mente cativa. Eles saíram do deserto, aonde eles eram escravos. O escravo, ele não tem poder de nada. Ele não tem poder de decisão nenhuma. O escravo somente obedecia. Eles estavam indo pelo caminho do deserto para irem para uma terra que manava leite e mel. No caminho, Deus os alimentava com o maná, com as codornas, e eles reclamavam. Sendo que lá no Egito, se Faraó decidisse hoje eles não comem, eles não comiam. E ali eles falaram mal contra a comida. Deus fazia brotar água da rocha para eles, eles não morreram de sede nem de fome, tinha muita fartura e provisão. Mas para você ver que Deus mandou aquelas serpentes, picaram eles, muitos morreram. Aí eles se arrependeram do pecado que cometeram de falar contra Deus e contra o ungido do Senhor, que era Moisés. Aí o que Deus fez? Moisés orou e Deus disse: você vai levantar uma serpente de bronze, aquele que for picado e olhar para ela, vai viver. O que não olhar, vai morrer. E isso nos mostra o sacrifício da cruz. A salvação, ela é individual. Aqui, se uma criança, se um filho, um exemplo, fosse picado pelas serpentes e ele não olhasse para aquela serpente de bronze, ele morreria. A mãe não poderia olhar por ele, o pai não poderia olhar, ninguém poderia olhar um pelo outro. A salvação, ela é individual. Muitas pessoas se enganam, deixam de vir para Jesus, deixam de frequentar uma igreja, esperando que o marido se converta, que a esposa se converta, que o filho largue das drogas. Só que Deus, ele te espera como você está. Jesus nos limpa, Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. A palavra diz que todos nós pecamos e fomos destituídos, todos nós pecamos. Mas nós fomos comprados por bom preço, como diz a palavra. Jesus veio, padeceu naquela cruz, sofreu, foi moído, foi transpassado, foi traído, foi abandonado, foi rejeitado. Jesus passou por tanta humilhação. Jesus, ele sabe o que é dar a outra face para levar um tapa. Jesus sabe o que é ser cuspido na face.
Jesus sabe tudo isso. E nós precisamos ir até Ele para que a gente possa ser resgatado, para que a gente possa suportar todas estas dores, todos os problemas que se levantam contra nós, que são frutos de maldades, de iniquidades, de maldições, que muitas vezes foram conquistadas lá atrás pelos nossos antepassados. Só que Deus visita a iniquidade do povo. Então aqui, um povo que estava cansado de ser escravo, clamou, Deus levantou um libertador, Moisés, que foi preparado por Deus para ir até o Egito e tirar o povo de lá. Eles saíram de lá não de mãos abanando. Eles saíram de lá com despojos. Eles saíram de lá com prata, com bronze, com ouro, com joias. Eles não saíram do Egito sem nada. Eles ficaram 400 anos escravos. 400 anos eles foram escravos. Mas Deus levantou alguém lá para libertar o seu povo. Só que enquanto eles estavam saindo de uma posição de escravos para serem servos de Deus, eles não conseguiram olhar desta forma. A escravidão, ela ainda estava dentro deles, estava na mente, estava no coração. Eles eram pessoas que viviam limitadas. Eles não conseguiam olhar, eles não conseguiam ver a grandeza do Deus que eles tinham, do Deus que fez brotar água da rocha, que mandou o maná, que mandou as codornas, o Deus que sustentou eles no deserto por 40 anos, onde eles não precisaram trabalhar. As suas roupas se renovavam, a roupa das crianças iam crescendo conforme eles cresciam. As sandálias iam crescendo nos seus pezinhos conforme o pezinho ia crescendo. Nós que temos filhos, nós vemos quantos pares de calçado ficam para trás, quantas roupas no inverno, no verão, que nós precisamos comprar novas porque no próximo já não entra mais, elas estão curtas. Então você imagina, a roupa dos outros, dos adultos, elas se renovavam. Elas não ficavam viradas em trapos, porque eles não tinham lá da onde tirar para fazer o tecido, para produzir depois como eles foram trabalhando, onde eles produziam túnicas. Ali, Deus sustentava eles de todas as formas. A roupa se renovava, a roupa dos pequenos crescia de acordo com o crescimento deles, a sandália crescia de acordo com o crescimento do pé. Eles nunca ficaram doentes. E aqui, Deus permitiu que eles fossem picados por estas serpentes para eles se lembrarem que no céu existe um Deus, que ali existe um Deus que tirou eles do Egito com mão forte e braço estendido. Eles foram ingratos, assim como o ser humano é ingrato ao sacrifício de Jesus. Ele não consegue olhar para a cruz. Ele não consegue, muitas vezes, se achar merecedor do sacrifício de Jesus. Pessoas desprezam a Cristo. Pessoas zombam, muitas vezes, dos cristãos. Só que tudo tem um preço. Essas pessoas aqui que foram picadas, eles tiveram que olhar individualmente. E assim é. Não espere por ninguém. A salvação, ela é tua, ela é minha. Eu não vou poder salvar o meu marido e não vou poder salvar o meu filho, e nem eles vão poder me salvar.
A salvação depende de cada um de nós, de fazermos as escolhas certas, de não tirar os olhos da cruz, do autor e consumador da nossa fé, daquele que veio, que nos comprou, que nos resgatou, que pagou um preço alto, como uma ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro, como diz a palavra, quieto, foi humilhado, foi moído. A palavra diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Você sabe o que é isso? Você sabe? Se você for analisar a fundo, aqueles chicotes dos romanos, eles tinham pontas de ossos, aonde elas pegavam na carne, elas rasgavam e tiravam os pedaços. Jesus foi moído. Quando ele foi pregado naquela cruz, ele não conseguia respirar. Jesus, ele sofreu tanto. Ele levou a minha culpa, a tua culpa, o meu pecado, o teu pecado, a minha dor, a sua dor. Ele se fez enfermo. Ele levou sobre si toda a nossa dor, a nossa culpa, o nosso pecado, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então lembre-se disso. Você já é sarado, curado. Jesus já pagou o preço. Jesus já te curou. Jesus já te salvou. Ele te resgatou da morte. Basta você olhar para a cruz. Basta você olhar para Ele. Não desvie os teus olhos dele. Não olhe para os erros do homem. Não olhe para as imperfeições, porque nós não somos perfeitos. Só Jesus. Não olhe para defeito de pastor, de pastora, de diácono, de obreiro. Olhe só para Jesus. Faça as coisas com amor para Jesus. Não espere a recompensa do homem. A nossa recompensa, ela vem do alto. Nosso galardão está no céu, vem do céu. Não faça as coisas esperando que o homem vai reconhecer. Se você quer aplausos, a palavra diz que o que a mão direita der, que a esquerda não saiba. Nós não precisamos de aplausos. Como diz aquele louvor, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu e que Tu cresça, Senhor. Quando João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que o nosso eu diminua a cada dia, que as nossas vontades sejam escassas a cada dia, mas que a vontade dele prevaleça na nossa vida. Que o querer do Senhor prevaleça. Que o propósito de Deus, que cada um de nós possa viver esse propósito, viver estes sonhos. Os planos de Deus não são frustrados, como diz a sua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir na nossa vida. Você já pensou, você já analisou quantas vezes você olha para uma pessoa e você diz assim, o que Deus tem para ela? Deus não levou ela ainda. O que o Senhor tem com essa pessoa? Algo Deus tem. Para algo Deus a criou. Com um propósito ela foi formada também. Muitas vezes a gente se questiona, mas Deus tem um propósito. Saulo, que é o Paulo, antes dele ser o Paulo, ele era o perseguidor da igreja. Ele matava os judeus. Depois, ele foi o perseguido. Ele foi o humilhado. Ele disse que para ele
morrer seria lucro, porque ele estaria com Cristo. Paulo foi humilhado, foi preso, foi açoitado. Paulo passou por muitas humilhações, igual Jesus passou. Paulo também foi chicoteado. Ele soube viver com o muito e com o pouco. Paulo aprendeu. E ele não negava a Cristo de forma alguma. Paulo e Silas louvavam na prisão. Você sabe o que é isso? Em quantas vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão passando por uma situação difícil e elas atribuem a culpa, colocam tudo a Deus. O Paulo, se você for olhar, ele foi aquele que colheu o que ele plantou. Ele fazia o mal para o povo judeu. Depois ele foi pregar a palavra, ele fez o que era bom, mas ele foi perseguido. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido por causa do Evangelho. E quantas pessoas são assim? Quantas pessoas que criticavam os cristãos? Quantas pessoas não aceitavam nem ouvir a palavra, mas no momento em que elas tiraram aquela dureza do coração, no momento que elas provaram do amor de Cristo, elas sofreram perseguição por causa do nome de Jesus. E Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que, perseguidos e injuriados por causa do meu nome. Nós devemos ser como Paulo, mais do que felizes por ter sido escolhido por Jesus para pregar o Evangelho. Então, não se frustre com críticas, com zombaria, com pessoas zombando da tua fé, pessoa debochando, porque esta pessoa que hoje ri e debocha, amanhã ela vai estar pregando a palavra de Deus. É assim que funciona. Quantas pessoas nós vimos testemunhos que eram ateus, não acreditavam, mas quando elas provaram do verdadeiro amor de Deus, tiveram suas vidas resgatadas, transformadas. Elas saíram a semear as boas novas. Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então é a nossa função. Se eu estou pregando para um, não quer, vá para outro. É assim. A palavra de Deus, ela está ali para todos. A salvação é para todos. Mas Jesus disse: aqueles que o Pai me deu. Então, nós sabemos que infelizmente não são todos que vão perseverar até o fim, que vão receber a coroa, porque a palavra diz: cuide para que ninguém tome a tua coroa, porque nós sabemos que os dias difíceis estão cada dia mais se aproximando, que vão chegar momentos para que você venha negar a tua fé, negar Cristo, para que você seja enganado por falsos profetas. Muitos vão apostatar da fé. Infelizmente, a palavra de Deus, ela está aí e ela está se cumprindo. Então, cabe a nós orar, interceder, chorar, clamar, pedir que os olhos dos cegos sejam abertos, que os ouvidos dos surdos se abram, os cegos espirituais, os surdos espirituais, que estas pessoas venham ser participantes da graça de Cristo. Por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Quantas pessoas aceitam Jesus no seu último suspiro de vida e vão ter a mesma recompensa que nós, que estamos com Cristo há tantos anos. Alguns estão 40, 50, 30, 20, 15, pouquinho mais.
mas eles vão ter a mesma recompensa, os últimos serão os primeiros. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que no dia que esta pessoa estiver ali, à beira da morte, Deus coloque alguém para pregar do amor de Cristo e ela se arrependa e parta salva daqui, porque passar uma vida longe de Cristo já é triste, mas já pensou uma eternidade longe de Jesus, queimando lá no fogo? Você já pensou? Então é algo para nós refletirmos, que não vale a pena nós vivemos com mágoas, com ressentimentos, com amarguras no nosso coração, de que é melhor nós transbordar o amor de Cristo, levar esse amor às pessoas que sofrem. Que você reflita nesta palavra, que você medite nela, que você olhe para Jesus assim como esse povo tinha que olhar para aquela serpente de bronze para ser salva da morte. Que você olhe para Jesus e que você seja salvo, que você seja abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que têm ouvido esta palavra, que elas sejam alcançadas pela tua graça, que o teu amor inunde cada vida e cada coração, que o Senhor venha resgatar estas pessoas da mão do inferno, das trevas, e que elas possam vir para o reino do Filho do teu amor, Pai, para a tua maravilhosa luz, e que elas possam olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.